verdade, é que aconteceu antes daquilo. Bom, agora de fato eu vou contar a verdade aqui e se quiserem eu posso abrir e mostrar. E são dois fatos bem graves. É esse fato e o fato do procurador, atual procurador-geral da República, que inclusive está sendo reconduzido ao cargo. Tem que ser nesse momento tratado aqui. O que aconteceu naquele período? Apareceu a matéria do Amado, se não me engano, no dia 18 ou dia 19 17 de de agosto agosto. foi a matéria, a busca e apreensão foi dia 23. Exatamente, era uma coisa mais ou menos, eu tenho um pouca lembrança da data. E o que aconteceu de grave naquilo? E, de fato, sim, ele se baseou somente naquela matéria do Amado no Metrópolis. Ele pediu naquele dia que fosse feito, através de seus juízes auxiliares, que fosse feito a matéria, a análise daquela publicação, retirado dali aquelas conversas que estavam na matéria do Amado, em WhatsApp, tentado identificar uma coisa ou outra, o que não era possível, porque se tratavam de conversas de grupo privado. Isso sim seria um ato criminoso da minha parte se eu fizesse. E colocar no relatório para que ele pudesse encaminhar à Polícia Federal, ou seja, ele já tinha a decisão, somente para ela cumprir o que ele queria. Bom, eis que aconteceu aquela apreensão, ela era para acontecer numa segunda-feira, se eu não me engano, ela aconteceu numa terça, ele estava desesperado para aquilo que acontecesse, e não foi na terça, e surgiu naquela semana uma forte repercussão da mídia, que todo mundo estava brigando, dizendo que, olha, que absurdo, foi feito somente com base nas matérias, na matéria jornalística do Amado, não sei o quê. Sim, de fato, foi feito somente na matéria jornalística do Amado. Quando chegou próximo de sexta-feira, foi pedido para mim, através do Ayrton Vieira, eu tenho aqui não só a última conversa com ele, porque as anteriores foram apagadas, e daquele momento que eu vi que tinha algo errado, eu comecei a manter dali para frente. Foi um pedido através do Alexandre de Moraes para que se construísse um ambiente, uma história. O que acontece é que o Ayrton Vieira, ele não tem qualquer familiaridade com o computador, ele não sabe usar o computador e ele precisou da minha ajuda para montar aqueles mapas mentais que foram abertos numa segunda, numa terça-feira, quando Alexandre de Moraes tirou o sigilo do processo para dizer que existiu uma investigação preliminar. Então foi encaminhado para mim as PETs circuladas, essas PETs, quais os objetivos, quais os alvos que ele queria que colocasse nos mapas mentais. Foi pedido para que se confeccionasse um parecer, um relatório com data retroativa, e eu assinando pelo Supremo Tribunal Federal, ao qual eu não era nomeado. Foi pedido para fazer toda essa história encaminhada para o Ayrton, para que o Ayrton, dentro do processo físico, fizesse da forma que ele acha. Eu acredito que foi feito colocado isso anterior. Então, não existiu. Se quiserem aqui, eu compartilho esse material, eu compartilho um cronograma, para que vocês olhem a data que esse material chegou em minhas mãos, a data que essas PETs chegou circuladas, a data que o mapa mental, que todo mundo da imprensa viu no dia que ele tirou, foi confeccionado. Por favor, por favor. Se o senhor puder mostrar para a gente aqui, porque enquanto o senhor está preparando aí para mostrar para nós, pelo que eu entendi, há uma matéria jornalística, o ministro Alexandre de Moraes dá ordem para essa assessoria de combate à desinformação produzir algum relatório, ele determina a busca e apreensão somente com base na matéria de jornal, sem saber se aqueles diálogos eram verdadeiros ou não, se tinham autenticidade ou não. Depois, o outro desembargador, que é juiz auxiliar dele, pede ao senhor Eduardo Tagliaferro para ajudá-lo a confeccionar um novo fundamento da decisão, é isso? Exatamente, senador. Então, o senhor consegue provar que o fundamento para a busca e apreensão foi feito depois da busca e apreensão. Então, houve uma fraude no documento, é isso? Exatamente, e isso me deixou um tanto quanto preocupado e entendi porque todos os processos são físicos e ele só tira o sigilo no momento que ele acha interessante e nas peças que ele acha interessante. Bom, aqui, ó, os senhores estão conseguindo ver aí? Estão conseguindo ver? Sim, Só sim. para eu ter uma... Sim, pode prosseguir. Tá. Bom, isso aqui eu fiz um PDF super simples, até mesmo porque isso seria a matéria da CNN e ela se recusou a fazer. Tá? Ela me enrolou por quase 2 meses e se recusou a fazer. Então aqui mostra na data, tá? Na data aqui em que aconteceu
matéria do Amado, o link dessa data, tá? E aqui o pedido de Alexandre de Moraes, de 19 de agosto, né? Onde ele vai lá e ele fala o que precisa fazer. Bom, aqui tem tudo, a matéria jornalística, do dia que ele fala, que foi no dia 23/8/2022, né? Que está bem aqui, que aconteceu a busca e apreensão. Porém, se os senhores observarem, os relatórios datam todo o material que a mim foi passado para montar aquela farsa é do dia 26, 27 e 28 de agosto. Está aqui. Tudo preservado, tudo periciado, mostrando que não teve qualquer adulteração ou manipulação da minha parte. Então, isso aqui é só um ilustrativo. Eu vou mostrar o arquivo agora, tá? Tá aqui, ó. Ó, mapas mentais, se os senhores olharem, esse mapa aqui foi o mapa, não sei se os senhores se recordam, foi o mapa que estava no processo, foi um mapa mental feito por mim, nesse dia aqui, ó, 29 de agosto de 2022. O que é mapa mental? Só para que a gente possa entender. Mapa mental é um organograma ilustrativo para que as pessoas entendam os relacionamentos que, tipo, sei lá, às vezes pode ser usado para processo, pode ser usado para coisas de informática, onde a gente consiga, só de bater o olho, entender quem é o personagem e qual o relacionamento dele com a história, entendeu? Então, se o senhor olhar aqui, ó, você vai ver que esse mapa mental, onde relacionava como foco principal esse é o Alan? Santos, exatamente, o Alan dos Santos, e ele relacionando aqui com o Custer, com o Salomão, com o Portela, com o Enzo Momenti, com o Bezerra, com o Rafael Moreno, bom, todos os personagens, até chegar onde? Ao financiamento suposto por Luciano Hang, entendeu? Protorque e tudo, onde colocaram os 10 caminhões, na frente do Supremo Tribunal Federal. Esse documento que foi apresentado por Alexandre de Moraes, quando ele tirou o sigilo, para justificar que existia uma investigação preliminar e que toda a busca e apreensão não foi lastreada somente no do Amado, para ele se justificar e não ficar tão ruim, foi confeccionado por mim, a pedido de Ayrton Vieira, uma vez que Ayrton Vieira não era para eu ter feito, tá? Ayrton Vieira não sabia mexer com o computador. Então isso chegou nas minhas mãos por acaso. Se o senhor olhar aqui, ó, em todas as PECs, olha a data, essas PECs aqui, Moraes nem sabia que o Ayrton Vieira tinha me passado. Ayrton Vieira pediu para mim, não fale nada. Tá tudo aqui, ó, os relacionamentos, os mapas bonitinhos, todos que foram feitos por mim. Tá aqui, ó, a data do mapa mental, bonitinha, mostrando aqui 29 de agosto, o horário, ou seja, nada foi confeccionado antes. Bem como esse relatório feito, onde eu assinei pelo Supremo Tribunal Federal, do qual eu não era, em momento algum, nomeado, tá? Para que fosse feito o quê? A porcaria da busca e apreensão um dia depois. Que loucura do caramba. Depois. Olha a data da confecção desse documento, 28 de agosto de 2022. E não 22 de agosto de 2022, como eles colocaram. Tá? Então aqui está a comprovação de um crime, uma fraude processual gravíssima. Então, se aconteceu nesse caso, imagino que não acontece em todos os processos físicos em posse de Alexandre de Moraes. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o gabinete dele e com os processos. Lembrando que tudo que eu fiz, tirei hash, sabe? Justamente para não ter contestação. Isso já está lastreado por um laudo pericial. Tudo bonitinho, ó. Tudo bonitinho. Tá vendo as datas? 28, ó, tudo bonitinho. Agora eu vou abrir um outro relatório. Deixa eu ver se eu preciso enquanto o senhor está abrindo aí, enquanto o senhor está abrindo, só para confirmar também, essa preocupação dele de esquentar essa operação de busca e apreensão, né, sem embasamento nenhum, essa comprovação do que chama de pescaria probatória, né? Você primeiro pega os telefones, vê o que tem, depois você justifica fraudando um laudo, como o senhor está mostrando, já que tem os metadados que esse documento, que depois oficialmente ele apresentou como sendo um fundamento para autorizar a busca e apreensão, ele foi produzido por esses metadados que o senhor tem do Word, ele foi produzido alguns dias após efetivamente ter sido feita a busca e apreensão. Para quê? Para justificar para os advogados que pediram acesso aos autos.
Eu acredito que sim, e para justificar para a imprensa, a imprensa estava batendo pesado nele, dizendo que ele tinha feito isso somente com base numa matéria jornalística do Amado, que de fato foi. Eu estou com um pouco de dificuldade de parar o compartilhamento aqui e poder trazer o novo aqui. Deixa eu olhar aqui, peraí. Não, só fique tranquilo aí.